primeiro programa de 2025. Estamos de novo com o podcast da ARP, fazendo toda uma divulgação, comentários, conversas com pessoas que interessam na nossa cidade e para a advocacia. Hoje estamos com um amigo querido, Valmir Bononi, que é jornalista, produtor jornalístico do Grupo Tati, e veio aqui conversar um pouco com a gente. Tudo bom, Valmir? Tudo bem, Carol. Estamos aí, né, para fazer essa inversão agora de papéis, né? Você que tantas vezes foi entrevistada lá no Grupo Tati. Sempre tratou com carinho a gente e eu sempre tive curiosidade de saber da sua história, da sua vida, da sua trajetória profissional. Que bom ter você aqui. Vamos lá, então, estou preparado. Valmir, você conta um pouco da sua história para a gente, um jornalista que cuida muito da notícia de Ribeirão Preto. Nos conte a sua história. Bom, eu comecei com jornalismo em São Paulo, né? Porque eu nasci na capital e comecei a trabalhar com jornalismo logo que eu entrei na faculdade, fazendo estágios. E eu confesso que quando eu comecei a fazer jornalismo, Carol, a última coisa que eu pensava em trabalhar na área era televisão. Eu sempre pensei em fazer o jornalismo impresso, o rádio, que ninguém ia me ver, que eu poderia ficar ali escondidinho. E aí, quando terminei a faculdade, houve uma oportunidade de começar com rádio primeiro, né, em Minas Gerais, na cidade da minha família, por parte de mãe, São Sebastião do Paraíso. Estava abrindo uma rádio e eu fui para lá. Eu falei, para começar vai ser bom e depois eu já saio de lá com um pouco de experiência. Só que lá acabou também, ao mesmo tempo, abrindo um canal de televisão. E eu fui meio que, assim, era do mesmo grupo, né, mesma chefia, eu fui meio que arrastado, né, à força, fazer a televisão também. Não, você precisa fazer, você vai ter que fazer essa cobertura. E aí eu peguei o gosto e comecei, né? Então, lá em Minas, São Sebastião do Paraíso. E depois, morando em Paraíso, eu vinha muito para Ribeirão, né? Pertinho. Então, finais de semana era uma diversão. Sair de lá, de Minas, vir para cá e com amigos. E eu sempre adorei Ribeirão Preto. Desde a primeira vez que eu coloquei os pés na cidade, eu falei, eu ainda quero morar nessa cidade, ainda quero trabalhar nessa cidade. Fiquei mais uns anos lá em Minas e acabou acontecendo. Passou um tempinho. Eu vim aqui uma vez, deixei currículos espalhados aí pelas emissoras, tudo, e fui embora. E, de repente, sem eu já nem esperar mais, a TV Record aqui, Ribeirão, me chamou. E foi uma satisfação, um prazer, né? Uma virada de chave ali, mudar de cidade, começar... Novos desafios, né? E uma emissora, né, já conhecida. E logo na primeira semana, já a responsabilidade de ter que fazer uma matéria para a rede, né? Eu me lembro até hoje, a primeira matéria para a rede foi o nascimento de um filhote de um cervo lá no zoológico, aqui no bosque e tal. E foi uma matéria que encerrou o Jornal da Record, né? O Boris Casoy chamando. Nossa, aquilo... Ai, que legal. Mexe um pouco, né, Lógico. com a gente, até assim. E de lá para cá, continuei, né? E fazendo bastante televisão mesmo. Televisão acabou entrando na veia. E até hoje, né? Hoje já não sou repórter, fiquei um bom tempo, né, como repórter na Record, até passar para o outro lado, né? Coordenador de jornalismo, diretor de jornalismo, produtor de jornalismo. E fiquei quase 8 anos na Record, fui para o SBT, fiquei quase 8 anos no SBT e saí de lá do SBT também, uma experiência sensacional também no SBT, uma casa muito boa, né, por onde eu passei, oportunidades de ir várias vezes lá para São Paulo, de conhecer o jornalismo, né, lá de São Paulo, do SBT, tanto na Record quanto no SBT, eles deram muitas oportunidades para a gente, que era do interior, né, sair lá, conhecer, passar temporadas lá, e conhecer o Silvio Santos, uma coisa inesquecível na minha vida, nunca vou esquecer. Simpático. Né? Muito. Foi uma experiência incrível, assim, que eu acho que eu não estava preparado, foi de surpresa. Então, eu me vi gaguejando ali, sem conseguir falar direito com ele. Mas é inesquecível. E
finalmente o Grupo Tati, né? Também já entrando nessa fase aí dos 7 anos, vou completar 6 anos agora. Nossa, que legal, bastante tempo. Nossa, 6 ou 7, agora até confundi, mas agora em fevereiro, né? Completando aí mais um aniversário de Grupo Tati. E seguindo, né, com a produção de jornalismo, produzindo programas, acompanhando, né, dirigindo no estúdio, enfim. Meio que um resumo da trajetória. Fazendo um pequeno corte, o Valmir foi convidado para vir no programa da ARP, porque ele faz parte muito de perto da vida dos advogados. A dinâmica das informações, dos casos, das situações, das leis, das mudanças legislativas, das mudanças de governo, toda essa situação que mexe com a sociedade, que o advogado está constantemente atuando, a gente tem contato com o Valmir, porque é ele que nos faz o contato e nos convida para participar do programa. Então, é uma amizade que já vem, porque são pautas dinâmicas e o Valmir te liga, 6 horas da tarde e fala, olha, houve uma situação assim agora, e é muito dinâmico. Então, nós, advogados, temos uma convivência diária. Quem está atuando, né? Quem está atuando na área tem uma convivência diária com você e você sempre nos trata muito bem. Então, é muito calorosa o seu convite, bem como a sua recepção. É muito gostosa. Que bom. E aí que a gente puxa a história do dinamismo, né? Como é fazer um jornalismo nesse tempo tão dividido que nós estamos vivendo hoje? Olha, você tocou num ponto bem delicado, né, agora, porque realmente nós entramos aí nos últimos anos numa fase complicada, esquisita, né, de extremismos, assim, né, dos dois lados. Sim. Porque se você não gosta de A, então você é um comunista. Se você não gosta de B, nossa, então você é um fascista. E é difícil para o jornalismo isso, porque o jornalismo, a gente tem aquela, né, sempre colocado na cabeça de todo mundo que o jornalismo tem que ser isento, mas nós procuramos, sim, mostrar as notícias, os fatos com a isenção, total isenção. Mas, às vezes, é difícil você também não ter a sua opinião e não demonstrar a sua opinião, né? Hoje, os jornalistas também entram muito, né, no lado do jornalismo opinativo. E, às vezes, até quando você não põe o jornalismo opinativo no ar, no trabalho, às vezes até na sua rede social, por exemplo, só pelo fato de você ser jornalista, as pessoas te criticam muito. Você coloca uma postagem ali e você, de repente, começa a receber ofensas, às vezes ali públicas e às vezes no famoso direct, que ninguém fica sabendo, né? A tal da globalização acabou. Exatamente. Todo mundo acabou até com aquela coisa, são os heróis do virtual, né? Então eles têm coragem de fazer coisas, eu acredito que até que pessoalmente não faria. Né? Chegam a ser ameaças, né? As ameaças ficaram diferentes agora, né? Eu cheguei a sofrer ameaça de morte até, ainda lá em Minas, por causa de uma matéria, um furo de reportagem que a gente deu. Você imagina uma cidade pequena, que mexe com política, você tem que estar preparado para tudo. E aqui, nessa fase principalmente agora, né, dessa dualidade, desses extremismos, eu cheguei a receber a ameaça de uma pessoa que mandou mensagem dizendo para mim que estava dando print das minhas postagens e mandando para o digníssimo presidente, né, que estava no poder. Meu Deus, é um surto. Eu falei, nossa, é uma honra que ele receba as minhas postagens. Então, por aí vai, né? Dá para já imaginar o que a gente passa, às vezes. E na hora que você vai convidar o convidado para participar do programa, você dá uma olhada para ver qual é a posição política dele ou não? Daí é a opinião da pessoa mesmo? Não, vai pela opinião. Pelo menos da minha parte como produtor, e eu nunca tive orientação também, né, para isso. Não, toda vez que você me convidou, nunca você perguntou qual é o seu posicionamento político? Para mim, sempre foi uma expectativa, saber. É claro que tem algumas já levou pessoas... um susto?
Às vezes, sim. Mas talvez o apresentador, às vezes, se surpreenda mais, né? Até. Mas, assim, agora, tem convidados, é claro, que a gente já acaba até conhecendo o perfil, né, de serem pessoas mais frequentes nos programas, nas entrevistas, que a gente acaba aprendendo a conhecer um pouco o perfil. Então, você já não tem tanta surpresa, né, no que vai sair ali de posicionamento e tudo mais. Mas algumas pessoas, sim, às vezes... Porque é quase tudo ao vivo, né? tudo Então é aquela ao vivo. coisa... Eu acho que é o charme, né? O que sai na hora ali não volta. Um dia eu estava num programa na Tati, sem querer, falei um palavrão. Eu falei, nossa, 1000 desculpas. Essa eu não sabia. Foi assim, uma coisa super... Foi um... Sabe quando você faz um comentário, daí você fala um negócio, daí eu falo, nossa, desculpa, ainda mais essa hora da manhã, não dá para falar palavrão. Não, e eu mas falei, isso nossa, acontece. foi sei lá, saiu, sabe aquela coisa? Isso acontece muitas vezes, entradas ao vivo dos repórteres na rua, a pessoa se exaltar um pouco mais na crítica e soltar um palavrão, já aconteceu muito isso também. Mas faz parte, né? Jornalismo ao vivo está sujeito. Tem o charme, né? E me conta uma coisa, qual é o seu tipo de jornalismo? Qual é o brilho nos seus olhos? Qual que você mais gosta? Olha, principalmente aqui em Ribeirão Preto, eu teve uma fase de repórter que eu adorava fazer policial, matérias policiais. Ia lá porque a gente percebia que as pessoas gostavam e era aquilo de acompanhar tudo na hora, sabe? A adrenalina de sair atrás do carro de polícia para ver para onde que vai e acompanhar os fatos acontecendo naquele momento e você entrar mesmo, né, junto ali com o que está acontecendo e sabendo que você vai ter que passar aquilo, né? Às vezes ao vivo, às vezes gravado, mas que você vai passar, né, para o público e de uma forma também isenta, é claro, mas que mostre um pouco da emoção do que está acontecendo, né? E isso vem naturalmente. Assim, muitas vezes a gente saía assim, em disparada, estava fazendo alguma coisa muito simples na delegacia, uma entrevistinha normal, de repente chegava um chamado urgente, está acontecendo tal coisa, um assalto, um sequestro, e a gente saía atrás, né, do carro da polícia. Isso mexia muito comigo e foi uma época que tinha o programa Cidade Alerta, que era o auge, né, com o Datena, o Datena que tinha uma ligação forte, né, com o Ribeirão Preto, e ele gostava de receber as notícias daqui, as reportagens daqui. Então, foi uma época prazerosa também. Talvez por isso eu gostasse tanto. Agora, mais do que policial, eu gosto de política. Eu adoro acompanhar a política, saber os bastidores da política, ouvir as pessoas, o que elas pensam, você deduzir alguma coisa que o político está falando e você saber que, no fundo, ele não está pensando aquilo. Você ouvir o político falando determinada coisa e você chegar no local e ver que estão fazendo completamente diferente. Aqui em Ribeirão teve uma oportunidade que foi, assim, para mim, sensacional, né? Estavam fazendo cortes de todos os gastos com os servidores na Câmara, e cortando tudo porque precisavam economizar. E, do nada, eu abri uma porta lá dentro da Câmara que tinha uma mesa que parecia uma mesa pronta para receber o presidente da República e mais alguns convidados, assim, enorme, cheia de delícias de todos os tipos, de tudo do bom e do melhor. Óbvio que foi ali que eu comecei a minha matéria, né? A mesa farta para discutir os cortes dos servidores da Câmara. Furo de reportagem. Então, são essas coisas que mexem com a gente, né? E por aí vai. Então, e política, de maneira geral, me atrai muito. Ah, que legal. Me conta uma coisa. Você já participou de muita notícia, já teve inúmeros convidados. Conta um fato interessante para a gente, que você viveu, que você lembra. Lógico que a gente não vai falar o nome de ninguém aqui, né? Por mais que a gente gostaria dessa conversa, mas
Vamos falar na questão de, assim, um fato que você lembra, sem falar nomes. O que eu posso contar sobre isso? Teve vários episódios assim interessantes. Teve episódios também de deixar até com medo, né? Teve uma época aqui, voltando à parte policial, que estava acontecendo, né? Vieram denúncias sobre uma existência de um grupo de extermínio aqui em Ribeirão. Foi a época que eu ainda era repórter e foi uma época que também eu tive a oportunidade de fazer algumas reportagens assim que me deixaram muito satisfeito, né, com o que a gente estava mostrando sobre aquilo, porque o Brasil inteiro estava de olho e Ribeirão virou, infelizmente, né, de uma forma triste, notícia. E de repente, assim, uma pessoa, né, do meio, né, chegou e avisou que a imprensa um dia poderia morrer pela boca. Nossa! Aí você imagina, você está fazendo a cobertura de um assunto, de fatos que estão acontecendo. E sendo ameaçado, né? Pessoa que está ali no meio ali, de repente, né, chegar e falar uma coisa dessa. Aí o que você sente? Você sente medo, é claro, mas aí você vai desistir? Não. A vulnerabilidade, né? é vulnerável, era o meu trabalho, mas eu tinha que fazer aquilo, eu já tinha começado, né? E aí, ia parar, ia falar na emissora, não vou fazer mais. Foi um fato que marcou bastante. E muitos fatos assim, também, por outro lado, muito bons assim de acompanhar, de poder entrevistar pessoas, né, queridas, assim, que eu muitas vezes pensei e via como fã, de repente estava ali na frente, né, e podendo entrevistar. Então, o jornalismo tem muito isso, né, de deixar a gente, muitas vezes, feliz, né, com a oportunidade. Isso é muito bom. Ser feliz no trabalho é muito bom, né? Sim, com certeza. Eu já participei de alguns programas com você e eu me recordo de uma vez que a gente entrou ao vivo e, de repente, o link não estava... Não, o link que entraria não estava... Entraria ao vivo, não estava conseguindo conectar. Esse já foi uma vez, mas o link falava de um assunto e era outra pauta. Eu lembro que você brilhantemente fez um movimento muito rápido, parou de passar, já passou para a gente, e eu vi que foi como se você estivesse numa orquestra, você estava regendo uma orquestra. Olha só. E foi muito rápido, e até que no final você me perguntaram, você percebeu o que aconteceu? Eu percebi uma correria, e depois vocês me falaram, o link entrou errado. Então, foi muito rápido, mas eu vi que existe uma dinâmica ali, que vocês trabalham numa tensão e uma atenção muito grande, né? Porque o ao vivo tem isso, né? Eu achei bem legal a rapidez. Podem acontecer coisas assim, completamente fora do programado, coisas erradas, que a gente não pode se perder, né? Quem está por trás tem que manter a frieza. Eu vi que foi uma orquestra que rapidamente você mudou o instrumento isso, ouvir isso de quem acompanhou, né? Você perguntou, você percebeu? Eu tinha percebido uma tensão, que entra alguma coisa que você cortou, mas foi bem legal. E nisso daí eu quero, na continuidade, te perguntar, como que você vê o jornalismo daqui 5 anos? Olha, pelo que a gente tem acompanhado, o mundo entrou num processo tão acelerado, né, em tudo, e o jornalismo não ficou de fora disso. E o que a gente tem visto muito ultimamente é que, para começar, eu vou colocar o meu posicionamento sobre a questão do diploma. Eu tenho colegas que são contra, que acham que hoje em dia é bobagem e tal. Eu continuo fiel à ideia de que jornalista tem que ter diploma, sim. Mas não é a faculdade que ensina, é a vida na rua e não sei o quê. Claro, é a vida na rua que vai te dar
mais bagagem, mais conteúdo, formas de você desenvolver o seu trabalho. Mas a faculdade dá, sim, toda a base para a pessoa ter certeza se é aquilo que ela quer. E eu acho, na verdade, assim, um desrespeito até com quem se propõe a fazer uma faculdade, estudar, passar 4 anos, né, numa faculdade, e, de repente, uma pessoa que não fez isso chegar e hoje você consegue uma carteirinha de jornalista com uma facilidade, de radialista, de jornalista. E eu falo mesmo assim, sem medo de estar sendo duro ou errado com o que eu estou falando. Tem gente que mal sabe o português e fala para mim, já falou para mim, eu consegui a minha carteirinha. Então, você acha que a base da faculdade é importante para a formação do profissional do jornalismo? Eu vejo como muito importante, mas, infelizmente, como você disse, como você vê o jornalismo daqui a 5 anos, infelizmente a tendência não é das melhores. Porque hoje, qualquer um se julga jornalista, porque tem um celular na mão, conseguiu fazer uma imagem de alguma coisa no seu bairro, de um crime que acabou de acontecer na rua, de um acidente, e assim, ajuda o jornalismo, isso, ajuda, claro. Mas muitas vezes acaba até o repórter ficando como secundário. Entendi. Tem empresas que se aproveitam disso, muitas vezes. Né? É um repórter a menos que precisa, porque a gente tem as pessoas que estão mandando bastante imagem para a gente, então está poupando o trabalho de contratar mais um repórter. Esse mundo está estranho, que seja né? errado, que, né, não seja bom, até ajuda o trabalho, mas só que aí você já vê pessoas que se julgam donas da verdade por ela ter feito uma imagem, por ela ter conseguido um flagrante ali, estava na hora do acidente, fez, e já dá notícia do jeito que ela quer, do jeito que ela acha que é a verdade, coisa que o jornalista não faz, que ele vai apurar, ele vai saber. Olha só a imagem, fulano devia de estar bêbado, olha só o que ele fez com o carro. Complicado, a gente recebe muito isso. Já começa a pré-julgar, né? Exatamente. E a notícia acaba ficando em segundo plano, E né? todas as facilidades tecnológicas de hoje em dia, né? O mundo virtual está facilitando muito para que aconteça isso. E a gente, infelizmente, vê que a tendência vai ser cada vez mais essa, né? Mas ainda acredito, sim, no jornalismo raiz, aquele de você trabalhar, apurar notícias, saber o que é verdade e o que não é, né? Ouvir as fontes. Né? É muito importante. Você que trabalha num jornalismo diário, em um grupo de comunicação com vários programas, como é você montar essas pautas diárias com tanta variedade de programas? É difícil? Não é fácil, porque, por exemplo, né, o Grupo Tati. O Grupo Tati é um grupo muito voltado para Ribeirão Preto. Né? A proposta do Grupo Tati é essa, ser, né, um canal que traduza o que é Ribeirão, região. E, para isso, nós temos uma programação extensa, vários programas ao vivo. Então, você imagina, todas elas têm entrevistados, né, tem notícias para dar. E cada programa, né, tem ali 3, 4 entrevistas. E você tem que evitar a repetição, né? Ao mesmo tempo que você tem que ficar antenado no que está acontecendo, assuntos, né, ali do dia, assuntos do momento, da semana, enfim. Mas você não pode, de repente, colocar o dia inteiro o mesmo assunto, o mesmo entrevistado. Fica cansativo, então, né? Fica cansativo. Então, existe todo um trabalho coordenado de a gente saber, olha, tal programa tem mais a cara disso, então, determinada pauta é direcionada para aquele programa. Esse assunto tem mais a ver com o programa, né, dessa pessoa. Olha, esse assunto é o assunto do dia, então não dá para fugir. Todo mundo, né, vai ter que falar. O viral, né? Mas todo mundo vamos ver, falando. Então, como que esse programa vai entrar nesse assunto, como que o outro programa vai entrar. Você coordena todos? Não. Nós temos outras pessoas produzindo, tem ajuda de estagiários que, na verdade,
acabam se tornando produtores também, porque eles acabam abraçando. Hoje em dia, a gente vê, felizmente, uma moçada assim, das faculdades que chega com muita vontade, com muita garra, de querer aprender. E a gente sempre tomou muito esse cuidado, sabe, de conhecer e ter certeza que a gente está colocando pessoas com essa garra que precisa mesmo. E tem dado certo. Então, é um trabalho bem dividido, né, com várias pessoas, cada um ali sabendo o que tem que fazer, e acaba dando certo, né? Eu, por exemplo, fico com 2 programas hoje, né? Então, cada produção tem a sua pessoa responsável. Entendi. E, ao mesmo tempo, cada um ajudando, né? Se ajudando. Se eu já consegui um entrevistado, o X, para mim, hoje, mas estou com outro ali que tem um assunto legal que seria para hoje, mas não cabe no meu. É claro, eu vou oferecer para outra produção. Né? Então, tem que ter também essa ajuda. Essa dinâmica, né? Essa dinâmica. Não existe. Acho que nenhum trabalho dá certo se for feito de forma egoísta. Né? Com certeza. E o jornalismo é a mesma coisa. E uma coisa que eu queria, né, falar, voltando um pouco daquilo que você falou do direito. Né? Hoje eu vejo assim, o direito uma importância tão grande, porque tudo passa pelo direito. Né? Todos os assuntos que a gente entra no jornalismo tem um lado que tem a ver com a questão jurídica, né? Se é legal, se não é, o que fulano fez está certo, não está. A gente vê o jornalismo e o direito, eles andam juntos, né? Porque a notícia, né? e a gente, o advogado orientando e discutindo a questão da lei, né? Ele traz mais luz, né, o advogado, para aquilo que as pessoas viram como fato. Mas o que tem por trás daquele fato? Né? Por que aconteceu? O que pode, né, ter como consequência? Isso são vocês, né, que podem esclarecer. E a gente tem que partir de um parâmetro, né, porque o profissional do direito, lógico que ele tenha as suas opiniões pessoais, como todo ser humano, mas a gente tem uma base legal, né? Uma base que aqui não é terra de ninguém, então tem normas, tem leis, e o princípio da inocência, então o devido processo legal. Eu acredito que esse julgamento que acaba sendo popular de ferro e fogo, que todo mundo quer uma resposta, né? O mundo está tão louco que as pessoas querem uma resposta, as pessoas querem uma satisfação de um problema. Então, a violência doméstica, a violência social, o roubo, o furto. Realmente, nós estamos muito carentes de a política pública, ela tem que ser efetivamente implementada, né? Exatamente. E eu acredito que aí vocês dão a notícia e a gente comenta com base legal. Eu acho que é um casamento perfeito. Exatamente. Eu acho que as pessoas têm até o direito de a última opinião dela, então, é chegar à conclusão, poxa, então a lei tem que ser mudada. Pode com até certeza. ser, mas ela tem que saber que existe a lei. Né? Aquele velho chavão, né, de dizer, nossa, tá vendo? Nessa terra não tem justiça, não tem polícia, não sei o quê. Não, justamente, eles agiram dentro do que a lei diz, muitas vezes. Que determina a lei, né? E as pessoas não sabem por quê. E foi uma das coisas que a gente conversou até num dos últimos programas que eu fui, a questão que você estava dizendo, que a pauta, né? Vamos votar. Porque o legislativo que vai trazer as demandas e vai discutir e vai pautar leis, projetos, para tratar das demandas da sociedade, dos problemas, do que nos fere, exatamente, né? Então, a gente não pode simplesmente achar que o problema existe, tem que ser solucionado de algum jeito, mas a gente não vai fazer o nosso papel, que é votar nos nossos representantes e aqueles que vão se identificar com as nossas demandas, né? Então, foi bem isso, a questão da mulher na política. Uhum. Tínhamos pouquíssimas mulheres vereadoras em Ribeirão Preto, hoje nós temos 3, né? 3, que já eu considero ainda pouco, né? Se for ver, teve, né, um pequeno avanço. É um processo, né? Mas, na minha opinião, ainda tem que se brigar, né, para ter uma relação de igualdade, né? As mulheres são maioria do eleitorado. Eu acho que é o mínimo que a gente tem que pensar, que se você quer políticas públicas importantes para as causas femininas, as mulheres, um olhar atento para aquela situação de demanda própria,
Eu acho que a gente tem que ter mais mulheres falando sobre a questão da maternidade, sobre a questão do aborto, sobre a questão de políticas públicas de remédios absorventes. Então, eu acho que essa é a necessidade de mulheres sendo mais ouvidas, como também os homens sendo ouvidos, né? Mas é uma pluralidade dentro daquela casa que vai fazer as legislações necessárias para normatizar, para ter uma vida social mais justa. Com né? certeza. É lá que começa né? a possibilidade de mudança. E é antes de ir lá, no voto, que as pessoas vão ser ouvidas. Né? Exatamente. Esse é o papel, né? Que as pessoas têm que ter consciência, que é delas, de observar quem vai poder fazer a mudança, aquela mudança que ela queria de determinada lei, de determinado fato, assunto que, né, ela não se conforma que é daquele jeito, porque existem leis. E se alguma lei ela acho que tem que ser modificada, com certeza. Cabe a prestar atenção nisso também. Quem ela está colocando lá no poder para fazer isso. O poder está na mão dela, né? Inicialmente é ela que decide quem vai estar lá. Valmir, que delícia de conversa. Você nos deu uma aula do jornalismo. É muito importante a gente entender o que está acontecendo, o dia a dia, né? E foi muito bom. Nós, jornalistas mesmo, aprendemos todos os dias um pouco a mais, alguma coisa diferente sobre a nossa profissão. O mundo está dinâmico, né? Para todo mundo, né? E eu agradeço muito você ter aceito o nosso convite. A ARP agradece muito a sua presença e o seu carinho com a nossa classe. E muito obrigada. Isso sempre foi uma meta minha, além de fazer jornalismo, fazer direito. Quem sabe, né? Ainda está em tempo. Muito bom. Será muito bem-vinda nos nossos quadros. Gente, muito obrigada. Iniciamos mais um ano de informação, discussão e uma abertura para a gente ter o mundo jurídico mais presente na sociedade. Muito obrigada.